interessante. Eu falei um pouco sobre a visão de Simeão, né? O Espírito Santo mostrou para ele, né, sobre a questão de Valéria, sobre a questão que fez uma promessa para ele, né? Ele não morreria, porque no sábado atrasado, mamãe chegou com uma vontade de cantar o hino, né? Esqueci o nome do cantor, mas eu gostava muito de entoar os cânticos dele. E ele tem um canto que diz assim: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver. E aí vai, né? Eu cantando isso para Ronaldo disse: vá Nani só. Azevedo, né? Nani Azevedo. Aí o Ronaldo até brincou e disse: vá só. Aí eu disse: se quiser ir, pode ir, né? Ele não está cantando mais isso. Né? Não tem, na verdade, a gente não tem essa promessa. A nossa promessa é de vida eterna, é outra promessa. Né? Simeão teve essa promessa. Ele disse: Simeão, tu não morrerás enquanto não vês a salvação, não só de Israel, mas dos povos, né, das nações. E Simeão viu, quando ele foi levado pelo Espírito, vai lá que tu vai ver a promessa. Quando ele pegou o menino nos braços, ele disse: meus olhos viram a salvação dos povos. Amém. Agora despede em paz o teu servo, né? Então, ele já estava convicto ali. Ele foi pleno, né? De acordo com a promessa de Deus, Simeão foi pleno. Né? Isso eu trouxe para a gente uma reflexão, a gente pensar, poxa, a promessa que estamos em nós, qual é a promessa de vida eterna? Então a gente precisa viver essa plenitude. Quando a gente abençoa, que a plenitude da divindade habite o teu coração, é que habite mesmo. É que há essa plenitude nas nossas vidas. A gente toma posse dessa plenitude. Há em mim essa plenitude. Eu preciso viver isso, eu tenho que viver, vivo isso, eu tenho que declarar todo instante essa plenitude da divindade habitando em nosso ser, em mim, em Emília, em mamãe. Eu tenho que sabe, a gente não pode olhar para aquilo que ainda falta, a gente pode olhar para aquilo que já foi completado. Amém. E seguir, seja motivacional. Então, eu trouxe nesse sentido, e o Ronaldo corroborou e mostrou o ponto de vista dele. Foi muito bom, foi muito abençoador. Eu amei o retorno dele de alguns dias, que eu sei que a luta que ele está nessas viagens e as dificuldades do local onde ele está, desloca, a internet, tudo isso conta. Mesmo assim, com muito esforço, com muito carinho, ele tem se esforçado e tem estado conosco. Isso é maravilhoso. Eu estou trazendo ele como exemplo, mas todos nós. Não é sacrificial porque é por amor, né? A gente faz isso com muito amor, é uma busca nossa. Eu sei que essa vontade está aqui. Então é maravilhoso isso. Então eu estou sempre abençoando esse momento nosso e buscando esse espaço, estar sempre disponível e possível de estar com os amados irmãos, porque eu sinto algo muito diferente nesses pequenos momentos que a gente passa junto. Mas eu acho que com isso aqui nós estamos fazendo coisas que nós não imaginamos. Só em estar aqui. Amém. É totalmente contrário ao que esse sistema diz. Então, maravilha, maravilha. Não tem nada a ver com o que esse mundo mostra. Não tem nada a ver, é uma coisa diferente. E com certeza surgiu no coração do Pai e nos alcançou. Estamos aqui hoje e somos felizes e alegres por isso. Sabemos que todas as bênçãos conquistadas, né, porque Jesus é direito nosso e tomamos posse. Amém. Tive mais tempo até que o Paulo, né? Já faz umas 4 semanas, né? Que eu não participo. Mas eu peguei os vídeos, consegui assistir às reuniões e realmente, como o Paulo falou, a gente não participa, mas o coração está aqui, né? Então não tem como a gente não pensar e é gostoso a gente ouvir, né, as reuniões e só vem confirmando, né, os nossos corações, né? E da reunião passada, o Ronaldo citou o texto lá de 2 Timóteo, né? Que fala que
Então, aqui ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, né? Quer dizer, é o que a gente tem falado aí, né? Várias vezes, né? Foi até falado muito semana passada a respeito de Cristo Jesus, né? Nos foi dado em Cristo antes dos tempos eternos, né? A questão da promessa, né? E manifestada agora, né? Pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Né? Então, realmente é um texto tremendo aí que nos faz relembrar e nos faz... nos traz à mente justamente o nosso propósito, né? Que nem o Anselmo falou, né? De Simeão, ele tinha um propósito e foi cumprido, né? E qual que é o nosso propósito, né? Qual que é o nosso propósito hoje? E com certeza aqui acho que não tem propósito melhor que esse, né? Ela nos trouxe à luz a vida e a imortalidade, né? Nos trouxe à luz a vida. E algo que foi preparado antes da fundação do mundo, mas manifestado, né? A nós agora em Cristo Jesus. Então, realmente é o que a gente tem que estar trazendo à mente, né? Constantemente, né? A busca da imortalidade, desse viver pleno, né? Em Cristo Jesus, né? Então, assim, é algo que o Pai tem feito e tem nos feito relembrar isso, né? E é muito gostoso a gente poder estar, com alegria a gente estar partilhando disso. É interessante porque Jesus, ele foi sempre, com muito amor, ele sempre preparou, principalmente os seus discípulos, né? E ele sempre mostrava de uma forma, muitas vezes, que ficava difícil de entender. Ele, em alguns textos, a gente já viu que ele diz assim, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada mesmo. Então, como que é algo que a gente, mesmo que não compreendesse, mas sabia que era necessário de acontecer. E quando há uma maturidade, isso não se faz mais necessário. Quando a gente amadurece, não tem mais necessidade. É tudo que a gente está vendo. Né? Então, essa maturidade do corpo multimembrado, o entendimento de Cristo Jesus, já nos deixa um tanto adiante para compreender que muitas coisas a gente realmente não precisa mais se preocupar, ou seja, não precisa estar falando nisso, porque não é mais o que queremos. Então, já a alimentação já vem mais sólida, é algo mais sólido, não tem necessidade. Né? Então, quando às vezes a gente começa a mexer nessas questões, entender textos, como foi colocado aqui recentemente, né, que antes da fundação do mundo, ele já estamos com ele, nós já fomos preparados antes da fundação do mundo, por amor, e estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Então, quando a gente começa a trazer isso para a nossa consciência, opa, aí a luta começa a ser outra, a nossa luta começa a ser realmente bem diferente. A gente começa a ter uma compreensão, muitas vezes olhando para os outros. Por quê? Como é que eu vou pregar amor e paz no coração dos israelitas se eles foram forjados na guerra? Nós estamos sendo forjados no amor. Nós estamos sendo forjados numa nova dimensão. É com base no amor vicário de Jesus Cristo lá na cruz, que quebrou o muro de separação de dois para tornar um só. E nós que não éramos, passamos a ser, né? Não tínhamos parte da herança do irmão Cícero, como o Ronaldo costuma dizer, e passamos a ter. E passamos a fazer parte dessa filiação. Nós também entendemos, opa, nós temos esse DNA. Qual o DNA? Do amor. A forja foi outra. Como pregar essa nova ideia, essa nova visão? Um povo que foi forjado na guerra. Como eles irão entender isso? Olha a dificuldade. E olha o nosso compromisso. Aí, quando a gente traz para a nossa realidade, Paulo, é exatamente o que você acabou
e colocar diante de nós. Essa forja no amor a começar com aquela pessoa que é uma em você, que é com Rejane. E aí vai ser os filhos e assim por diante. Eu digo isso porque há essas ranhuras. Vez por outra, Emília não foi comigo para Baipendi, ela não pôde estar. A gente concordou, tá bom, que assim vai ser melhor, se é possível que assim aconteça, então vamos fazer assim. Mas ela sabe, no meu coração, eu queria que ela estivesse comigo, sinto que ela queria estar comigo, porque ela já abriu a boca e já disse, eu quero, para onde você estiver, eu quero estar com você. Mas quando os dias vão passando e as pedras vão batendo e sai uma faísquinha aqui e outra ali, as pedras não são de sabão ao todo, né? Tem ferro na pedra também, tem hora que a faísca... Meu pai, próximo a completar 50 anos de casado com minha mãe, ele, numa palavra lá na igreja que o Omar estava adiante, ele disse assim, quando eu me casei com a mãe, com a minha esposa, a irmã Lourdinha, o Senhor passou uma tarefa de casa para eu fazer e eu estou tentando responder até hoje, não consegui ainda. Então, eu digo, é mesmo, papai, é uma tarefa que a gente leva e a gente vai todo dia, a gente responde um pouco desse questionário. Todo dia a gente resolve uma situação, todo dia a gente avança, todo dia a gente cresce junto e cada vez mais a gente se integra e se torna um. Então, por isso, a responsabilidade grande de estarmos o tempo todo vigiando, o tempo todo em orações, o tempo todo realmente combinando as coisas, sempre concordando no que vai ser feito. É assim que tem que ser feito? É. Muitas vezes não é o que eu quero, mas você está querendo muito que isso aconteça. Vamos orar. Vamos fazer? Vamos. Eu estou com o pezinho atrás em relação a isso, mas vamos fazer. E vai e faz, e a gente descobre que o Senhor queria tratar conosco naquela situação, naquele momento, com aquela realidade, e traz para nós um amadurecimento. Então, palavras são expressadas entre eu e a Emília, são palavras. E a gente precisa entender o poder dessas palavras. Por isso que é importante, Paulo, quando você diz assim, que você questiona, que você gosta de ouvir a gente dizer que te ama. Isso é fantástico. Isso é fantástico, porque é um hábito. E nós precisamos ter esses bons hábitos. Então, eu tenho procurado esse hábito, exercitar esse hábito, realmente que se torne um hábito. Eu falo isso para os meus filhos. Toda vez que eu me comunico com eles por telefone, pelo WhatsApp, de qualquer forma, eu sempre, ao me despedir, filho, eu te amo. Eu também te amo, pai. Beijo. Então, a gente está falando muitas coisas que podem querer vir de encontro para afastar. As nossas palavras começam a quebrar. Porque nós somos fontes de vida. E de nós flui esse manancial. Então, se eu falo, eu estou gerando essa vida, eu estou gerando esse manancial de bons hábitos, de palavras positivas. Então, de repente, a Emília, eu mesmo, pelas nossas experiências, ela já ouviu palavras, eu já ouvi palavras que nos tornava rasos, assim, sem valor algum. E hoje, eu acordar e poder chamar ela de carrapichodó, poder tratar ela com uma palavra de carinho, de amor, e que ela se sente bem, ela ri toda vez que eu falo. Então, é maravilhoso. Eu estou desfazendo toda a artimanha, toda a armadilha que um dia foi projetado para ela. E assim o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. É fantástico, Paulo. O que você fez é um trabalhar do Santo Espírito de Cristo Jesus em nossas vidas, confirmando a formação desse corpo multimembrado de Cristo. Não tenho dúvida disso. E, assim, por um momento, se há essas ranhuras ainda, isso é maravilhoso, porque o que é perfeito está se aproximando cada vez mais. João Paulo, né? eu estou rindo aqui com a Emília, porque outra não suporta que sua mãe lhe acorde ela. Eu digo, imagina,
Se ele acorda ela para fazer pergunta de amor, ela derruba ele em cima do trono. A gente acabou de dizer aqui, e precisa ser 3 da manhã, não pode ser logo quando acordar, não. Eu disse, mas eu estou lhe acordando, é quando você acorda, meu. Quando ela acorda, quer que ela acorde? Ela fica... Os amigos dela na feira falam assim, por que o Ogro não veio com sua mãe? Porque 5 horas da manhã para ele pensa que está na Europa, é 10, é 5 horas adiante. Está quase todo dia 5 horas, ele pode estar 10 horas que ele está dormindo.